Olá, hoje vamos fazer a sabatina de perguntas com os candidatos a deputado estadual de Ouro Branco. Hoje a gente está recebendo aqui o candidato Ildeu Ferreira, pelo PCdoB. Ildeu, vamos fazer o seguinte, serão 4 questões, você terá o mesmo tempo para responder todas as questões, que terá um tempo de 10 minutos para a resposta de cada uma das perguntas, tá? E no final você vai ter o tempo também para fazer as considerações finais. Ok? Podemos começar? Podemos. Candidato, considerando a sua trajetória na vida política, vida pública, o que te credencia a ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado? Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o jornal Ponto de Vista pela iniciativa e agradecê-lo pela oportunidade, pois é através desse momento que os candidatos podem conhecer um pouco mais das nossas propostas e ideias para ocupar o cargo de deputado estadual. Respondendo a sua pergunta, eu fui secretário de Cultura de Ouro Branco por 2 mandatos consecutivos e também fiquei mais um ano no governo passado. Foi uma experiência muito rica no âmbito do executivo. Bem sabemos que a questão do legislativo e executivo são 2 esferas distintas. Mas você conhecer o executivo e as necessidades em âmbito municipal e, sobretudo, num município de pequeno porte, como no caso de Ouro Branco, nos dá uma dimensão das necessidades não apenas do próprio município, como dos municípios de uma maneira geral, guardadas as devidas proporções, porque cada um tem a sua estrutura, a sua economia, o seu sistema de funcionamento. Mas ali, nas reuniões de secretariado, nós podemos ver não apenas as necessidades e trocar as necessidades não apenas da pasta da cultura que eu estava à frente, da qual eu estava à frente, mas também das outras áreas, da área da saúde, da área da educação, da área da segurança pública e da área do turismo, do esporte e por aí vai. Então, essa experiência enquanto gestor público municipal, do executivo municipal, de uma administração pública municipal, foi extremamente rica, né, para que já possa ter um embasamento dentro das necessidades das políticas públicas de cada área. A gente bem sabe que um legislador, embora seja até de uma certa forma normal que cada um vá pender para o seu lado de atuação, né, no caso a educação, cultura, mas a gente sabe que um legislador ele está ali para trabalhar por todas as esferas possíveis, né? A segurança, a saúde, transporte, infraestrutura, enfim, é uma conjuntura muito maior do que essa esfera. Então, essa experiência no executivo municipal, foi um balizador muito grande, né? que dá uma experiência, que dá para você conhecer ali, nas trocas, nas reuniões de secretariados, as demandas das outras secretarias e de uma forma muito estreita, de uma forma muito, muito direta. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que eu também já tive como dentro do governo estadual, enquanto professor do Palácio das Artes, que é um órgão do governo estadual, né? E essa experiência enquanto professor também do Estado foi uma outra experiência que me serviu, né, para a gente ver onde é que está o nosso sistema de educação, como é que ele funciona, como é que ele está. Então, o que a gente precisa para avançar.
Então, acho que essa, e bem como também como professor que eu fui da PUC, da Universidade Católica de Minas Gerais, também, enquanto também professor já de uma instância privada, de poder levantar uma experiência e uma vivência ali que certamente ela é válida para que eu possa ali estar trabalhando dentro do legislativo, dentro da Assembleia Legislativa, em prol de todas as áreas ali, em prol evidentemente, a bandeira que eu estou levantando é educação, acima de tudo, e educação pública de qualidade, educação básica, que eu acredito fortemente que e tenho plena convicção de que nenhum país desenvolvido onde há mais justiça social, não vamos nem falar de igualdade social, porque igualdade social ela inexiste. Igualdade é tornar todo mundo, colocar todo mundo igual, no mesmo nível, e isso realmente é o que é desejável, mas isso acho que o ser humano em nenhum lugar do mundo conseguiu chegar nesse nível. Mas para que a gente possa pelo menos ter mais justiça social, desconheço um país no mundo onde tenha mais justiça social, né, que não tenha na sua política pública de educação a sua base de sustentação. Ok. Vamos agora partir para a segunda questão. Candidato, quais as demandas que você considera prioritárias para a cidade de Ouro Branco e região? Eu acredito que Ouro Branco, a gente tem que trabalhar muito a questão, não apenas Ouro Branco e região, como você bem perguntou, é a questão de uma educação pública de qualidade. Voltando a frisar e a sustentar essa tese de que somente a partir de uma educação de qualidade é que a gente vai ter os avanços de que nós precisamos, né? Acredito que o investimento na educação, ele por si só, ele já vai trazer outros benefícios. Como a questão da segurança pública, como a saúde, como a questão de sustentabilidade, de geração de emprego, de geração de renda. Não existe, como eu bem disse antes, nenhum país no mundo que não tenha desenvolvido, que não tenha na sua educação uma base sólida de sustentação. Juntamente com isso, eu acredito que, se nós formos para o viés da economia, para que Ouro Branco e região não fique refém ali do seu sistema econômico, né, centrado aí nas grandes empresas, é o trabalho, a criação de cooperativas, de pequenos produtores que possam gerar emprego e renda. Nós tivemos aqui um exemplo, nós tivemos aqui em Ouro Branco uma associação de apicultores que começou, mas que não foi para frente. Por que ela não foi para frente? Então, é devido a uma falta de investimento ou por outras questões administrativamente, falta de apoio gerencial. Então, através disso, se a gente tem pegando como exemplo a associação de apicultores, de torná-la numa pequena cooperativa, que os produtores de Lafayette, que os produtores de Ouro Branco, de Ouro Preto, de Mariana, possam produzir numa escala maior o produto e comercializá-lo numa escala muito maior, certamente isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda e isso vai trazer uma série de benefícios com o desenvolvimento. Eu citei aí uma possibilidade, outras de produtores rurais, enfim, de cooperativa, de artesãos ou de costureiras, enfim, é de se ter um levantamento
também de qual que é a oferta que se tem nesses municípios e que possa ser abraçada, conjuntamente possa ser abraçada. A outra questão, evidentemente, que a gente não pode deixar de fugir dela, é a questão do turismo. Ouro Branco está localizado num ponto geográfico estratégico da Estrada Real, né? Que a Estrada Real aí foi uma iniciativa do Instituto Estrada Real que não foi abraçado como um programa, como um projeto de governo das administrações passadas e que não chegou ao êxito pensado para a Estrada Real. Mas, ainda que não se tenha alcançado isso, Ouro Branco está geograficamente muito bem localizado, estrategicamente localizado entre Ouro Preto, entre Congonhas, entre Tiradentes, né? Então, é de descobrir qual é a nossa vocação turística, qual é a vocação turística de Ouro Branco e região, né? A gente sabe que Ouro Preto tem um turismo cultural muito forte, né, com o seu patrimônio, que é patrimônio da Unesco. Tiradentes idem, e Tiradentes com seus grandes festivais também, que é hoje o principal destino turístico de Minas. E é da gente descobrir o que tem. A gente sabe, e isso já foi falado, muito falado, nós temos um potencial natural com um turismo ecológico e de aventura muito grande. Sozinho, uma administração pública, ela não vai fazer nem o executivo e nem o legislativo. É preciso de que haja um investimento e uma parceria com a iniciativa privada, de se ter projetos, programas de trekking, arvorismo, rapel, enfim, de se descobrir quais e de criar propostas para que a iniciativa privada possa abraçar essa ideia e para que possa movimentar o turismo da região. Vamos agora para a terceira questão. Candidato, das suas bandeiras de defesa, caso seja eleito, quais são essas bandeiras? Bom, eu já até falei delas, que é educação e cultura para transformar, né? Então eu volto a frisar e a bater nessa tecla. É mais do que urgente que a gente invista seriamente na educação pública, básica, de qualidade, né? É sabido, e já foi falado aos quatro cantos, que a educação básica está falida, né? Que o ensino público está falido, o ensino básico, né? Não vão pegar aí as universidades federais e mesmo estadual, a UENG, né? E aí vem algumas perguntas. Se está falido já há muito tempo, por que insistir e manter e deixar como está? A quem interessa que isso permaneça dessa forma? E quais são as questões que são provocadas por esse abandono da educação? Então, a gente vê que a chamada reforma da base comum curricular, nacional curricular, que o governo coloca aí, é uma questão muito questionável, sabe? É uma questão, a base nacional comum curricular qual que é? Já é há muitos anos, já é português, matemática e algumas outras matérias. E de dizer que todos os brasileiros vão ter as mesmas oportunidades com isso, não é verdade, não vão ter. Porque a gente sabe muito bem que isso depende do professor, depende da estrutura que o professor tem, depende da abordagem, né? E aí você deixa de lado as chamadas matérias da humanidade, da humanidade, você deixa de lado a filosofia. Quando eu estudei há 8 anos, durante 8 anos eu morei na França, fiz minha faculdade lá, e no primeiro ano que eu fui, eu morei com uma família francesa. E eu ficava intrigado porque as crianças tinham aula de filosofia
crianças de 10, 9 anos tendo uma aula de filosofia, e aquilo me deixava curioso de saber o que era tratado e como que era abordado essas questões, essa matéria em sala de aula. E aí você vai ver, isso não é nenhuma abordagem de um pensamento aristotélico, socratiano, de filosofia clássica grega. Isso é abordado, você traz para a vida da criança social ali, que a escola é um espaço de socialização, questões importantes de ética, de princípios éticos, morais, que são esquecidos, que foram esquecidos. Então você abre mão de colocar isso na escola e você deixa isso opcional. Mas assim como o português é matéria de ensino e a matemática, a filosofia também é. E aí a gente vive essa questão, mas o papel, e aí a gente, já há algum tempo a gente ouve, não é o papel da escola educar, o papel da escola é de escolarizar, mas a criança passa um terço da vida dela ali. Então se uma agride a outra ali de uma forma violenta ou subtrai alguma coisa dela aí, como é que o professor vai lidar com isso? Como é que isso vai ser tratado? Então, isso aí, e uma educação no sentido lato sensu, no sentido muito mais amplo, não é apenas transmissão de matéria, é transmissão de princípios e valores, e isso a filosofia pode criar. E a gente vê o reflexo disso quando a gente tem uma barragem de Mariana que estourou e que algumas cidades ficaram sem água potável. E aí a gente vê o preço dessa água potável do supermercado colocando o preço disso 3 vezes mais. Ou seja, a gente explora, a gente vai tirar o momento que a gente tem de tirar proveito, a gente vai tirar em cima de uma desgraça do outro. A mesma coisa a gente viu quando teve a greve dos caminhoneiros e os postos de gasolina levantando o preço lá em cima. E aí a gente vê, quando explodiu, teve um atentado em Paris, no Bataclan, que é aquela casa noturna, e que as pessoas não tinham como voltar para casa porque o metrô e os ônibus coletivos já não funcionavam, até mesmo por medida de segurança, os taxistas começaram a levar as pessoas de graça para casa. Eles não estavam cobrando 3 vezes mais. E o parisiense, que é tido como um sujeito frio, o francês, que é tido como um sujeito frio, abrindo as portas das casas para que as pessoas pudessem dormir. E aí a gente faz uma pergunta, mas então o brasileiro, como é que é isso? O brasileiro, que é tido como um povo caloroso, no momento de se mostrar solidário, ele tira proveito. E o francês, que é tido como um sujeito frio, no momento dele se mostrar solidário, ele se abre. Então, isso acho que serve de reflexão para a gente ver, voltando àquela aula ali de filosofia que as crianças estavam tendo lá na educação básica, para que a gente possa ver que é a construção de princípios e valores de um pensamento coletivo, de um pensamento social e não individual, né? Então, acho que essa questão da educação, e aí evidentemente, que a cultura tem uma parte, cultura e matéria-prima da educação. A gente tem um pensamento muito equivocado da cultura enquanto uma coisa elitista, com um pensamento de uma perfumaria rara dada a apenas uma classe privilegiada. Não, a gente tem a cultura popular e ela é sábia, e ela deve ser trabalhada, e ela deve ser repassada, ela deve ser preservada, né? Assim como as outras manifestações artísticas ali, o teatro, a dança, a música, são instrumentos de socialização, de educação, de se trabalhar a escuta, de se trabalhar o respeito, de se trabalhar a construção de algo coletivamente, né? Não se faz nada no teatro que não seja coletivo. O teatro é, por essência, uma arte coletiva. Então, acho que essa questão aí dessa bandeira que está sendo levantada, e quando eu volto, quando eu fiz a pergunta ali, a quem interessa manter uma educação tal como está? A gente vê que o professor, ele é quase que um super-herói ali dentro de sala de aula. Ele perdeu o seu espaço de trabalho
né? Hoje o professor ficou refém de um sistema onde ele não tem, onde ele perdeu a sua autoridade, a sua autonomia, né? Então, precisamos de ver isso e precisamos de trabalhar a escola mais aproximada da família, né? Da família, porque são duas vias aí de mão dupla, mas que se comunicam, né? E que não podem ser apartadas, né? Então acho que essa é uma bandeira e um pensamento de construir coletivamente, não com uma ideia tirada da minha cachola unicamente, né? Porque acho que qualquer candidato que venha propondo ações como se ele tivesse uma vara de condão que fosse resolver o problema da economia, ou o problema da saúde, ou o problema da segurança pública, aquilo ali é uma promessa. E a gente tem que trabalhar com quem está diretamente implicado nesses setores. E aí a gente tem que construir por onde passa essa transformação que nós precisamos na área da educação. Ela passa pelos professores, pelos diretores, pelos pedagogos, pelos orientadores, pelos pais, pelos alunos. Ela passa por todo mundo, é uma construção coletiva. É óbvio que já temos muitas perguntas, muitas respostas para muita coisa, muitas pesquisas já foram feitas, mas é que a gente precisa de aproveitar desse material todo, o que nos serve, o que a gente pode colocar em prática, né? Salvo engano, foi o Freire que disse que se nós não construíssemos escolas, que nós teríamos que construir presídios. E é o que vem acontecendo. E aí construir escola, não estamos falando apenas de construir edifícios, mas de construir um sistema educacional que funcione, né? Então acho que é isso. E a cultura, o esporte são instrumentos de educação, de socialização, que devem ser aproveitados e inseridos no espaço escolar, no meio escolar. Vamos agora chegando à última pergunta. Candidato, a cidade de Ouro Branco, há tempos ela não tem alguém, um candidato ou um deputado, alguém que tenha raízes aqui mesmo na cidade, né? Alguém que conheceu e que viveu e conhece de perto a realidade da cidade de Ouro Branco, né? Como que o senhor acha assim, que os ourobranquenses podem identificar isso agora na hora de escolher um deputado para essas eleições? Olha, eu acho que a pergunta ela é uma pergunta importante, na medida em que toda eleição aparece um número enorme de candidatos, de pessoas que nunca vieram à cidade, ao município, né? Não vamos falar apenas da cidade, mas vamos falar do município como um todo, e querendo e fazendo promessas e propostas para que, caso eles sejam eleitos, que eles vão poder trazer isso ou aquilo outro, e enfim, isso já é uma prática muito conhecida. Enfim, quando você tem a oportunidade de conhecer alguém, de conhecer o trabalho dessa pessoa dentro da sua cidade, indiscutivelmente, isso te dá muito mais segurança de escolha, de dizer, não, eu posso, esse mostrou o serviço, esse não mostrou, esse tem um compromisso com a coisa pública, né, com o fazer público, né, com a administração pública, do que uma outra pessoa que vem de fora. Pode até ser que essa pessoa também tenha excelentes intenções, seja muito bem intencionado e tenha um currículo também. Aí eu que acho que vai ter, independentemente dessa pessoa ser ou não ser do município,
Eu acho que o eleitor ele deve buscar conhecer em quem ele está votando, né? Aí acho que é um pouco mais de chance que a gente tem de ter uma construção de uma assembleia de deputados comprometidos com o povo, com a gente, com as políticas públicas, né? Então, e esse trabalho de pesquisar e de estar atento, o brasileiro a gente não foi muito educado nesse sentido de querer ver, ou às vezes a gente vê uma cara, um discurso, mas a gente não tenta aprofundar um pouco mais para conhecer de fato se aquilo que a pessoa está dizendo procede ou se aquilo que ela está dizendo é simplesmente para cativar e para conquistar o seu eleitorado, né? Então acho que é isso, acho que fica o convite para que os ouropranquenses e para que a população da região também, que conhece ou que não conheceu o trabalho que eu fiz à frente da Secretaria Municipal de Cultura, que pesquise, que se informe, né? que veja. Às vezes uma pessoa não conheceu, mas um outro conheceu. Como é que foi isso, né? Não tivemos grandes festivais de inverno, tivemos cinema na praça, tivemos cinema na zona rural, tivemos cinema nos bairros da periferia. Como é que foi isso? O que foi feito? Como é que foi feito, né? Então acho que com qual propósito que isso foi feito, né? Então fica aí esse convite para quem conhece, para os que conhecem, ajudem a divulgar se possível. Para os que não conhecem, procurem, por gentileza, se informar. Ok, candidato. Agora a gente já está finalizando a nossa sabatina de perguntas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o candidato Ildeu Ferreira por ter aceito o convite. E agora eu gostaria que o senhor usasse o espaço, candidato, para falar diretamente com o seu eleitorado, para você usar o espaço agora para fazer as suas considerações finais a respeito das suas ideias, do que você tem a propor para o Branco. Fique à vontade, o espaço é seu. Muito obrigado, Ramon. Sou eu quem agradeço, na verdade, ao ponto de vista por esse espaço. O meu trabalho como secretário de Cultura, vocês conheceram, né, durante um bom momento, nos festivais de inverno, nas festas da batata, no Tiragosto Cultural de Itatiaia, no Cinema na Praça, né, no cinema que foi até a Zona Rural, no projeto Agenda Cultural, enfim, foi um período de grandes conquistas, né, para o Ouro Branco, para um município que, salvo engano, nunca tinha recebido um espetáculo de dança, e daí então começou a receber Balé da Cidade de São Paulo, de Londrina, Companhia do Bertazzo, grandes companhias de teatro, grandes shows de vários segmentos, de várias tendências, né, que contemplando aí a todos os públicos. Enquanto política estruturante, nós deixamos em Ouro Branco o Sistema Municipal de Cultura, que passou pela Câmara de Vereadores, foi aprovado e sancionado pelo prefeito, e é desse sistema que faz parte o Fundo Municipal de Cultura, que alguns artistas locais conseguem desenvolver artistas e entidades locais conseguem desenvolver suas atividades, como o José da Silva faz o Festival de Folia de Reis a cada ano, como o Leonardo Amorim faz o Festival de Violão, a Cafro tem uma base de apoio, a Casa de Música também tem um pouco de apoio, enfim, e outros, né, sem falar de outros aí.
Então, fica a proposta aí para vocês conhecerem na minha página no Facebook, Ildeu Ferreira, as propostas que eu tenho sobretudo para a área da educação e para a área da cultura, mas evidentemente que um legislador ele não vai se ater única e exclusivamente a essas duas questões. Mas como eu disse, educação ela é estrutura, ela é base, né? Então, por isso o foco vai muito em cima da educação. O número é 65066. Entrem no Facebook, compartilhem, divulguem, né? Estamos abertos a questões, a considerações através do próprio canal do Facebook. Vocês podem, através da própria página, vocês podem enviar sugestões, críticas, solicitações, enfim, de respostas a algumas questões de vocês, né? Então, no mais é isso. Muito obrigado, Ouro Branco, por ter me acolhido tão bem durante todos esses anos e onde eu ainda tenho e pretendo manter uma base. Diz que quem bebe da água da serra não sai daqui nunca. Isso eu acho que é um pouco de verdade. Então, eu ainda tenho aqui a minha base e pretendo mantê-la, né, para que a gente possa levar muito além do trabalho que foi feito, né? Falei um pouco ali da questão da Secretaria de Cultura, mas eu não posso deixar de falar também da Insólita Casa de Artes, que foi um equipamento cultural, que foi um teatro que funcionou no centro durante 4 anos, de 2012 a 2016, que oportunizou um grande número de crianças, de jovens de fazerem aula, e adultos também, de fazerem aula de dança, de teatro, de fotografia, né? E foi um espaço que a gente viu que ele era diferenciado na conjuntura do município, muito também de educação através das artes, além dos espetáculos, também de um espaço de socialização através da recepção ali de um número expressivo de espetáculos de Rio, São Paulo, BH, Brasília, Natal, da Índia, da Argentina. E a minha proposta é essa. Acho que a gente deve avançar, né? Acho que a gente deve buscar os pontos que a gente tem para que a gente possa avançar nessa caminhada e não retroagir. Por isso, convido, entrem na minha página no Facebook, conheçam, compartilhem, divulguem e no mais, meu muito obrigado.